Existe um plano que foi determinado por Deus para gentios e Israel, e existe um outro plano que foi determinado por Deus para a sua igreja. No livro de Apocalipse nós iremos encontrar algumas subdivisões. Do capítulo 1 até o capítulo 3 nós vamos encontrar muitas das vezes a igreja sendo mencionada na palavra de Deus. No capítulo 4, capítulo 5, nós encontraremos já a igreja que foi arrebatada e nesse momento profético a igreja já está com Cristo. E do capítulo 6 até o capítulo 18, nós vemos aqui então o período da grande tribulação e não encontraremos nada referente à igreja. Então aqui nós entendemos que a igreja não estará aqui no período dos 7 anos de grande tribulação, no período tribulacional. Então agora no capítulo 19 nós iremos ver Cristo que volta com os seus santos, com a sua igreja, que já estará coroada, vitoriosa e galardoada. E do capítulo 19 até o capítulo 22, nós encontraremos novamente menção à igreja juntamente com Cristo. E por esse motivo, então, nós cremos que a igreja não passará pela grande tribulação, pois Jesus irá arrebatar a sua igreja antes da grande tribulação. Jesus disse: vigie e ore, para que vocês escapem de tudo aquilo que está por vir. Naturalmente que o Senhor Jesus aqui ele estava falando do contexto da grande tribulação. Lucas capítulo 21, versículo 36. Portanto, fiquem vigiando e orem sempre, a fim de poderem escapar de tudo aquilo que está para acontecer, a fim de poderem estar de pé diante do Filho do Homem quando ele vier. Ou seja, aqui o Senhor Jesus estava dizendo que a gente precisa ter uma vida de oração, de vigilância, para que quando ele vier, ele possa nos encontrar prontos para sermos arrebatados juntos com ele. Até porque Deus não nos escolheu para sofrermos o castigo da sua ira. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 9. Porque Deus não nos escolheu para sofrermos o castigo da sua ira, mas para nos dar salvação por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Resumindo tudo isso, o Senhor Jesus disse para a gente orar e vigiar para a gente poder escapar da grande tribulação que está para vir. Até porque o Senhor não nos escolheu para sofrermos o castigo da sua ira ou seu juízo, mas Ele nos escolheu para nos salvar. Pós-tribulacionistas afirmam dizendo que a igreja sempre passou por lutas e provações e por isso Deus permitirá que a igreja passe pela grande tribulação. Porém, o que a Bíblia diz é que todas as vezes que Deus derramou a sua ira, Ele livrou os justos da tribulação ou do juízo, ou da ira. A Bíblia vai dizer que Deus livrou a Noé e a sua família quando ele colocou eles dentro da arca. O que aconteceu? Logo após, derramando o juízo sobre todo o mundo, Deus livrou a Ló e a sua família e logo após derramou a sua ira e os seus juízos sobre todos aqueles que estavam nas cidades. E aqui se cumpre o que está escrito em 2 Pedro, capítulo 2 e versículo 9. Assim o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e manter os injustos sobre o castigo para o dia da ira. A grande tribulação é um período de ira e de juízos de Deus. E não simplesmente lutas e provações que todos nós passamos no cotidiano. Jesus Cristo nos salva do castigo ou da ira que está por vir. 1 Tessalonicenses capítulo 1 e versículo tribulação. Deus precisará de 2 testemunhas para pregar o evangelho do reino na grande tribulação. Isso significa que a igreja não estará aqui para pregar o evangelho do reino no período da grande tribulação. Se a igreja estivesse por aqui pregando o evangelho do reino no período da grande tribulação, não haveria necessidade de Deus levantar 2 testemunhas para pregarem o evangelho durante esse período. Jesus virá arrebatar a sua igreja e nós iremos subir até as nuvens. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 e 17. O texto diz que os mortos em Cristo ressuscitam primeiro, depois nós que estivermos vivos seremos arrebatados, juntamente com eles entre as nuvens, para encontrarmos com o Senhor nos ares. Uma confirmação desse evento também se encontra no livro de Hebreus capítulo 9, versículo 28. Assim também Cristo Jesus foi oferecido uma vez em sacrifício para tirar o pecado de muitas pessoas. Depois ele aparecerá uma segunda vez, não para tirar pecados, mas para salvar aqueles que estão esperando nele. Naturalmente que aqui o Senhor Jesus ele estava falando do arrebatamento da igreja. Aqui o texto vai dizer de forma clara que o Senhor Jesus ele aparecerá não para todos, mas para aqueles que esperam nele. Então o arrebatamento ele acontecerá em 2 partes.
A primeira é a parte invisível, onde somente a igreja que espera em Cristo será arrebatada. E a segunda vinda é aquela que se encontra no livro de Apocalipse, capítulo 19, onde a Bíblia vai falar que todo olho o verá. Agora nós que temos a visão pré-tribulacionista, nós entendemos que a igreja volta no final da grande tribulação juntamente com Cristo. Cumprindo então o que está escrito no livro de Zacarias, capítulo 14, onde diz que os pés de Jesus irão ser colocados sobre os montes das oliveiras. Isso está reservado para o final da grande tribulação, onde Cristo volta, destrói o anticristo e então inicia o seu reino milenar juntamente com a igreja. Por que nós cremos na visão pré-tribulacionista? Porque na visão pós-tribulacionista, a igreja ela é arrebatada até as nuvens e volta para a terra. É isso mesmo. Ou seja, eles creem numa subida e numa descida sem propósito, ou seja, eles não acreditam que Jesus irá arrebatar a igreja no início da grande tribulação e que depois ele volta com a igreja no final da grande tribulação. Na visão pós-tribulacionista, eles acreditam que a igreja ela é arrebatada até as nuvens, é que ele sobe e desce, e depois aqui na terra, então, irá dar início ao reino milenar. E aqui uma informação muito importante para todos aqueles que estão vendo esse vídeo: a visão pós-tribulacionista não crê que a igreja irá para o céu. E aqui é uma grande contradição com aquilo que o próprio Senhor Jesus afirmou no Evangelho de João, capítulo 14, do versículo 1 ao 3. Esta é uma promessa que Jesus fez para a sua igreja. Creio em Deus, creio também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas ou muitos quartos, e eu vou preparar um lugar também para vocês. E se não fosse assim, eu lhes teria dito: e depois que eu for e preparar um lugar para vocês, voltarei e levarei vocês comigo, para que aonde eu estiver estejai vós também. Jesus disse: eu vos levarei para a casa do meu Pai, e a casa do meu Pai, ela está no céu. O próprio Senhor Jesus, ele disse: quando vocês orarem, orem assim: Pai nosso que estás no céu. Ou seja, Jesus disse que nos levaria para o céu, na casa do Pai. Aqui já é uma contradição aos pós-tribulacionistas, porque eles não acreditam que a igreja vai para a casa do Pai que está no céu. Apocalipse capítulo 7, versículo 13 e 14. Dizem que os santos que vêm da grande tribulação, que foi vista por João lá no céu, é a igreja. Eles afirmam: quem está no céu é a igreja. Mas se eles afirmam que a igreja não irá para o céu, eis a pergunta que eu faço aos pós-tribulacionistas: quando é, então, afinal de contas, que a igreja irá para o céu?